as pirâmides chamavam muita atenção. Então, depois de um certo tempo, as dinastias, elas perceberam que, assim, todo mundo sabia que lá dentro ficavam todos os pertences do faraó. Todos. Todas as suas meias, os seus tênis, os seus livros, todas as suas joias, os seus brincos, anéis, tudo que você tem. As suas figurinhas. Então, da Copa do Mundo e o seu álbum completo. Então, as tumbas dos faraós, elas tinham que ser muito grandes. E aí, por isso que você construía pirâmides. Só que elas chamavam muita atenção. Todo mundo sabia que tinha um monte de coisa. E sabia que tinha muita riqueza ali dentro. Exatamente. Então, elas foram muito saqueadas. Fala, pessoal. Eu sou a Sofia Fonseca. Estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Vamos seguir nas nossas análises de obra do PAS 1 da matriz de referência de 2026. A gente está aqui com o professor Rodrigo Issa, de Artes Visuais. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Issa, professor de Artes Visuais e de Artes Cênicas de vocês. Vou fazer análise. A gente está aqui numa trajetória. Exatamente, a trajetória aqui para aprovação de vocês. E hoje a gente vai para Ourives Trabalhando, tumba 181. Vamos embora. Isso. Essa é uma obra que vai remeter ao Egito Antigo, tá? O Egito Antigo, ele tem muitos períodos, né? Um período de unificação, de várias dinastias. Ele é um estudo... do PAS estudar esse período, né? História. É matriz do PAS, só que é um conteúdo muito extenso, gente, também. Ao mesmo tempo, se você quiser ramificar, estudar tudo sobre o Egito, não dá. Nem se você passar 6 meses, tem matéria na história, tem matéria nas artes, que é só sobre isso, né? Existe um cargo para isso, existe uma função, é um egiptólogo, sabe? É uma pessoa especializada em Egito. Então, a gente não vai fazer bem simples, a gente não vai fazer esse recorte tão grande. O que eu vou falar para vocês? O que a gente precisa saber? A gente está falando de um país localizado no nordeste do continente africano, banhado pelo rio Nilo, que é o rio mais extenso do mundo, né, de maior extensão do mundo, e que tem uma importância social gigante dentro da agricultura, dentro da organização social em torno do Rio Nilo, e como que a vida consegue se manifestar por conta disso, por conta do trigo que vai ser plantado, por conta de tudo aquilo que vai ser produzido ali às margens do Rio Nilo. Estamos falando de uma sociedade politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses e que tem uma importância muito grande para eles a vida após a morte. E para conseguir exercer essa função religiosa de viver após a sua morte, eles passavam e utilizavam o processo de mumificação. Isso não só faraós, sacerdotes mais importantes, a população como um todo era uma prática, fazia parte da cultura mesmo, você preservar o seu corpo. Então é algo que vai atingir a todas as pessoas, tá? A nossa obra, inclusive, é isso. Ela é uma imagem, uma pintura que foi feita dentro de uma tumba, tá? Então, dentro das artes, dentro dessa pintura que a gente vai ver, é importante a gente entender que já temos um sistema de escrita, tá? Esse sistema de escrita, que é chamado de hieróglifo, ele é muito semelhante a algo que vocês hoje utilizam muito, que são os emojis. Cada uma das carinhas... Chocada com a comparação. Cada legal. Uma das carinhas, elas vão passar uma mensagem. Às vezes ela é uma letra, é alguma coisa assim. Então, é mais fácil de vocês relacionarem nesse sentido. Por quê? Porque a linguagem visual se tornando um código de linguagem escrita. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, e já faço a primeira correlação, porque isso aqui está totalmente ligado, por exemplo, ao português, à gramática, dentro da obra. Então, é algo que pode cair. E relações sociais, né? Atualidades. Exatamente. E aí, o que acontece? Nós estamos falando de uma sociedade teocrática, certo? Onde o faraó, ele é, além de tudo, uma figura magnânima, de autoridade máxima, mas que também tem uma representatividade como uma divindade religiosa. Ele era tido como uma divindade. Né? Então, e por que a gente está falando de teocracia? Porque a religião ela vai estar à frente de tudo. Né? A teocracia, você tem leis religiosas que vão vão ultrapassar o limite da própria sociedade e que vão colocar toda a sociedade submetida a essas leis.
que inclusive fazem parte da sua religiosidade. Então, dentro dos hieróglifos que a gente estava falando e dessa obra Ourives Trabalhando, procure essa imagem para a gente poder falar sobre ela e a gente ter esses conceitos aqui. E mais uma dica, né? A gente comentou no primeiro episódio de artes visuais, mas traz a obra para você acompanhar junto com essa análise, até porque a gente não vai aprofundar tudo, a gente não vai mostrar a obra aqui. Então faz esse comparativo aí para você conseguir trazer esse conteúdo com mais clareza. Exatamente. Então, o que vai ser importante a gente reconhecer aqui? A pirâmide social do Egito ela é muito importante para a compreensão, inclusive, da própria obra. A gente tem ali no topo o faraó, nobres e sacerdotes, soldados, escribas, que era quem escrevia, quem registrava a vida e também a organização. Contas, colheita, comércio, tudo isso, os números oficiais do Estado, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Todos esses, nessa pirâmide, também tinham a sua religião, ali cultuavam os deuses, e eles também passavam por esse processo de mumificação, certo? De embalsamamento. Lógico, se você tem mais dinheiro, você consegue fazer igual, por exemplo, o Tutankhamon, que só o embalsamamento dele, o processo dele de funeral durou 70 dias. Por quê? Porque tem que fazer o embalsamamento, retira tudo, coloca nos vasos canúpios para quando ele voltar, ele poder usar aqueles órgãos e viver a vida eterna aqui. O faraó, eles acreditavam que era certo que quando você morresse e você passasse para o outro lado, você ia passar por um julgamento. Esse julgamento ia pesar o seu coração e uma pena. Se o seu coração fosse mais pesado que uma pena, significava que você não tinha a nobreza para poder garantir a vida eterna. Você tem que ter um coração leve. Então você que é chateado com seu amigo que roubou sua borracha no primeiro bimestre, em fevereiro, e até hoje você não olha para a cara dele, você não pode ser assim, você não vai ter sua vida eterna. Tem que ter o coração leve. Tem que ter o coração leve. Então os egípcios já ensinavam isso pra gente. Então é importante a gente entender que o faraó já era dito como certo, ele vai ter isso. Ele é um faraó, ele é uma divindade, ele é a representação dos deuses. Né? É uma representação divina. Então, essa mitologia desse julgamento em que acontece de você pesar o coração e pesar a pena, e daí você volta para a Terra, e aí você vai usar o corpo que você usou aqui na Terra. Por isso que tem esse processo de embalsamar, de preservar o seu corpo com óleo, resinas, retirar pronto, né? Deixar o corpo mais pronto e o mais preservado possível. Eles retiravam os olhos, eles tiravam a língua, só deixavam o coração dentro do corpo. Tem alguns detalhes assim dentro desse processo que não são pertinentes exatamente à obra, mas são curiosidades e é legal a gente saber, pode ser que caia na prova. Quando a gente pega a esfera toda do contexto, fica muito mais fácil a gente aplicar a realidade da obra. Você sai daquela decoreba ali que não faz muito sentido na sua cabeça e passa para a compreensão daquele assunto. Exatamente. Então, para a gente poder falar sobre isso, eu vou partir direto para a obra em si. Então, se você ainda não olhou a obra, dê uma olhadinha agora, porque a gente vai falar dela... Segunda chamada para olhar a obra. Segunda chamada. Primeiro, essa obra ela está localizada no que a gente chama de Vale dos Reis ou Vale dos Nobres, tá? Ela fica a oeste do Rio Nilo, numa cidade chamada Tebas. Não é a mesma Tebas da Grécia, tá? Tem uma Poxa, Tebas... eu já ia falar que eu conheço essa aí. Todo mundo pensa, todo mundo... Tebas, Creonte! Não. Outra. É outra Tebas, tá? Na época, atualmente essa cidade se chama Luxor, tá? E essa obra ela faz parte da 18ª dinastia do novo período egípcio. Meu Deus, professor, eu preciso saber de tudo isso. O período. Então, é o que eu disse para vocês no começo. São muitos períodos, são muitas dinastias. O que a gente precisa saber? O novo período do Egito é o período mais rico de todos. Na matriz passada, era a obra O Busto de Nefertiti. Essa obra está localizada no mesmo período. Então, a gente também da 18ª dinastia do novo período egípcio. Então, são obras que estão correlacionadas a um mesmo propósito, de representar a grandiosidade religiosa, social e as riquezas culturais e também de dinheiro que o Egito Antigo conseguiu produzir. Tá? Então, nós estamos falando de uma região que elas têm formações rochosas calcárias, né? Então, são mais uma grandes vez, formações...
a formação morfológica daquele ambiente sendo importante para a contextualização. Totalmente, gente. Toda vez que você vê uma obra numa parede que ela dura muito tempo, e aí a gente está falando aqui, nós vamos ter obras, por exemplo, que são afrescos, que também são obras murais, também são obras grandes feitas na parede, só que não são paredes rochosas, né? Então, aqui a gente já tem, na verdade, uma preparação um pouco maior do que em relação, por exemplo, à pintura rupestre. A pintura rupestre você não tinha nenhum tipo de tratamento na parede, você só pegava o pigmento e colocava lá. Aqui não. Aqui eles já faziam um processo que eles produziam uma espécie de reboco que eles chamavam de muna, e ela era produzida com lama do Rio Nilo, palha picada e areia, mais o estuque, que é uma espécie de gesso. Tudo isso para poder você ter já tinha processo, ali um processo de conservação. Ritual, né? Não, e de conservação. Na verdade, era um processo de você conseguir igualar as paredes daquela formação rochosa, deixá-la o mais limpa, mais retinha possível para você depois aplicar a tinta e fazer as suas pinturas, fazer os seus hieróglifos. E aí, novamente, estamos falando de que materiais que foram utilizados aqui. Pigmentos minerais, o calcário, óxido de ferro, malaquita. Então, novamente, são pigmentos minerais que vão ser utilizados nas pinturas para que justamente a gente consiga ter uma maior durabilidade desse material. É importante a gente só comentar uma coisa. Esse material que foi utilizado foi sobre o reboco seco, tá? Não foi sobre o reboco fresco. Isso é uma coisa que pode pode cair na prova de vocês. Né? A técnica utilizada. A gente ainda vai falar da técnica do afresco, quando você pinta no reboco ainda úmido. Por isso que é uma pintura a fresco, certo? Aqui é uma pintura a seco. Tudo bem? Ainda assim, nós estamos falando aqui que essa obra ela foi encontrada na tumba número 181, dentro do Vale dos Nobres, dentro do Vale dos Reis. As pirâmides chamavam muita atenção. Então, depois de um certo tempo, as dinastias elas perceberam que, assim, todo mundo sabia que lá dentro ficavam todos os pertences do faraó. Todas as suas meias. Tudo que você tem, você, aluno que está ouvindo a gente, iria para dentro da sua tumba. Então, e só lá, que seu gibi, seu joguinho. Os seus joguinhos, a sua cueca, a sua calcinha, o seu sutiã furado, tudo seu estaria lá. Tudo. Seus tênis, os seus livros, todas as suas joias, os seus brincos, anéis, tudo que você tem. As suas figurinhas. Então, da Copa do Mundo e o seu álbum completo. Então, as tumbas dos faraós, elas tinham que ser muito grandes. E aí, por isso que você construía pirâmides. Só que elas chamavam muita atenção. Todo mundo sabia que tinha um monte de coisa. E sabia que tinha muita riqueza ali dentro. Exatamente. Então, elas foram muito saqueadas. O que acontece? O Vale dos Reis, ele foi produzido, justamente uma montanha, uma cadeia rochosa, gigantesca, e que eles escavaram essas montanhas e lá dentro criaram labirintos com essas tumbas. Foi depois das pirâmides. Então, foi uma forma que os faraós encontraram de você conseguir preservar a sua riqueza, você manter ela ali intacta, para que depois, quando voltasse, você pudesse usufruir das suas riquezas que você já teve aqui quando você viveu aqui na Terra. Curiosidade, foi aqui que foi encontrada a tumba de Tutancâmon, e ele é o faraó que foi, a primeira e única tumba que a gente tem conhecimento que estava intocada. Ela não tinha sido mexida. Por isso que Tutancâmon é tão falado. Não é porque ele foi um grande faraó. Na verdade, ele reinou durante muito pouco tempo. E é o mesmo período. É durante essa dinastia que a gente chama de dinastia Tutsemicida, porque isso elas são... uma ajudada no estudo. Dá uma ajudada também. Então, a gente está falando de Tutancâmon, a gente está falando de Nefertiti, a gente está falando de Akhenaton, que é o esposo da Nefertiti. O Tutancâmon tem uma relação com eles também, porque ele era enteado dela. Então, a gente tem aqui uma situação sobre todo esse novo período aqui da dinastia Tutsemicida, porque vem justamente de 4 faraós, né? Nós temos aqui Tutemés IV e Amenófis III, certo? Além, todos na verdade... grandes nomes que a gente conhece. Tutemés, já está familiarizado. Exatamente, já estamos familiarizados com esse nome. Alguns Tutemés, né? Foram 3 Tutemés, e justamente o Amenófis III aqui também que a gente vai falar. A nossa obra, ela está diretamente ligada a um conceito também, gente, religioso. Por quê? O Vale dos Nobres fica na parte oeste da cidade,
Por quê? O sol nasce ao leste, os templos religiosos de culto aos deuses ficam na parte leste da cidade, que é a Gênese, que é a vida. Você pede uma boa vida, e na parte oeste, aonde está localizado o nosso Vale dos Nobres, representa a morte. Ficam as tumbas, ficam os templos em homenagem aos deuses, inclusive que cultuam a morte, que falam sobre isso. Então também tem uma geografia importante aqui sobre a localização dessa obra e onde ela foi produzida. E aqui a gente está falando de uma obra que foi produzida e era justamente produzida nas paredes, as imagens da pessoa que estava ali dentro, ou tudo que foi produzido, ou tudo que ela fez. Então, quando a gente vê a imagem, por exemplo, de hieróglifos, que a gente vê que tem vários símbolos e tem as imagens, a gente está falando de mensagens. As pessoas os egípcios deixavam aquilo ali para você registrar e você saber quem era o dono daquela tumba, quem foi aquela pessoa. Então, ali muitas vezes está escrito, aqui jaz fulana de tal, que foi sumo sacerdote do deus Ra, ou Atom, que é o deus Sol, que fez isso, isso, isso. Então, conta-se toda uma história. Uma bibliografia ali, né? Uma bíblia, como se fosse uma bio da pessoa e imagens. Então, a gente pode fazer uma relação aqui também com mais a uma nossa... vez, né? Com o vínculo social atual. O vínculo social atual. O nosso Instagram, né? A nossa rede social é uma bio, né? Porque você tem a foto e você tem coisa escrita sobre ele. Então, a mesma coisa era o que acontecia aqui no nosso período. A nossa obra em si, Orives Trabalhando, então, ela é uma tumba que pertencia a duas pessoas, não era só uma. Era o Ipuque e o Nebamun. O Ipuque e o Nebamun, eles eram ourives, certo? E a imagem mostra dois trabalhadores serrando, produzindo ali ouro, produzindo algumas coisas ali. Só que essa imagem ela é só um recortezinho do que a UNB trouxe para a gente. Pesquisem, pessoal, porque essa imagem ela é só um recorte de uma parede inteira. E na parede inteira... Tirado de contexto, né? Exatamente. Na parede inteira, a gente tem a representação de um dos dois, ou do Ipuque ou do Nebamun. Provavelmente, acredita-se que era o próprio Nebamun mesmo. E aí tem uma história sobre os dois, sobre o Ipuque e o Nebamun, porque o que acontece? Talvez eles eram amigos mesmo, né? Acredita-se que, na verdade, a tumba inicialmente ela pertencia ao Ipuque, e aí, quando ele falece, o Nebamun, que era muito amigo dele, acaba herdando, vamos dizer assim, ficando com essa tumba, ou que quando o Ipuque morreu, o Nebamun acabou se casando com a esposa do Ipuque. Eita, então não era tão amigo assim, né? E aí, o que acontece? A tumba é dos dois, os dois foram encontrados e essas imagens estão ali representadas. Não se sabe ao certo quem é que está ali representado, né? Pode ser o Ipuque, pode ser o Nebamun. Como a gente não tem essa certeza histórica, não tem um registro sobre isso, é muito provável que a UNB não vai cobrar esse detalhe de vocês, ela vai falar muito mais sobre outras questões, né? Sobre o processo, por exemplo, de fabricação das joias dos faraós, porque é isso que a imagem está mostrando para gente. Sobre, por exemplo, a lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Aí eu vou fechar o nosso podcast. Isso é muito típico da arte do Egito, né? Exatamente, essa frase, né, essa palavra, ela é muito... Eu lembro, não vou contar quantos anos eu fiz o primeiro ano. Mas a lei da frontalidade, por isso que eu vou fechar o nosso podcast com isso, é um conceito onde a gente representa o homem da forma mais reconhecível possível. Então, a gente vai ter o tronco de frente e o quadril também, os pés de perfil, os braços também de perfil, o rosto de perfil e o olho, ele vai ser colocado aqui na têmpora. É como se a gente fosse um papagaio. Então, eles não têm uma preocupação de representação realista da imagem, uma representação simbólica. Ou seja, eu não quero que essa imagem ela seja uma representação fiel da minha realidade, mas eu quero que ela tenha uma representação de mensagem. Eu quero olhar para essa mensagem, eu quero olhar para essa imagem e eu tenho que entender o que ela está querendo passar para a gente. Basicamente é isso. Não necessariamente eu quero produzir
perspectiva, eu não tenho uma preocupação com volume, eu não tenho preocupação com sombreamento, certo? Você não tem uma distinção de profundidade, certo? Geralmente, hoje, quando a gente olha, por exemplo, uma imagem, se eu coloco a minha mão mais perto da câmera, não é que a minha mão é enorme, é porque ela está em perspectiva, ela está mais próxima da imagem. Só que aqui a gente não tem isso. Então, tomem cuidado com esse conceito, porque pode ser que a UNB fale para a gente, a outra pessoa representada na imagem, ela está mais próxima do observador, por isso que ela está maior. Não, ela é maior porque ela tem mais importância. Hierarquia. É uma hierarquia, é uma perspectiva hierárquica, certo? Então, quanto maiores, mais importante. Tanto que os hieróglifos, se vocês derem uma olhada, os deuses são gigantes, e aí a gente tem os faraós e as pessoas Vai claramente reduzindo. Vai claramente reduzindo, tem uma importância de tamanho, tudo bem? Então, essa é uma imagem que vai mostrar aqui pra gente essa hierarquia, essa hierarquia de escala, certo? Do maior para o menor. As cenas são divididas geralmente nos hieróglifos em faixas horizontais, certo? E elas estão mescladas tanto com imagens figurativas, com outras coisas que estão escritas, né? Eles tinham um apreço uma composição de ali. preencher a composição como um todo, com escrita e com imagem, certo? Então tem uma preocupação de não ter espaços vazios nos nossos hieróglifos e mostram 2 artesãos produzindo peças em ouros para o dono da tumba, ou o Ipuque ou para o Nebamun. Provavelmente nessa imagem que é o mais provável que seja o Nebamun, tá? Mas não dá para afirmar com 100% de certeza, tá? A imagem, gente, ela não registra um momento exatamente. Ela constrói um modelo ideal de existência, certo? O que isso significa? Não é um registro histórico próprio e direto do que aconteceu naquele dia. Não, é justamente essa contexto. Representação ideal. As imagens e a arte egípcia, ela é construída a partir de idealizações, muito próxima também das artes gregas, o que vai influenciar a arte grega e a arte romana. Elas são muito baseadas na arte grega e na arte egípcia, a arte greco-romana muito baseada na egípcia, e a gente precisa ter essa clareza dessa idealização, porque só para poder finalizar isso ficar ainda mais claro para vocês, todo mundo aqui provavelmente já viu a imagem da tumba ou do sarcófago de Tutancâmon. Sim. Se você não viu, enquanto eu estou falando, vai abrindo aí e pesquisa. Sarcófago de Tutancâmon. Ele é um rapaz que morreu com cerca ali de seus 19 anos. E ele é representado perfeitamente, o rosto simétrico, tem uma representação simétrica ideal de beleza. Só que Tutancâmon era uma pessoa que tinha diversas deformidades e, inclusive, deficiências físicas. Ele tinha membros encurtados, ele tinha o rosto um pouco mais torto, porque ele era fruto de quê? Um casamento entre primos. Exatamente. E aí a gente pode relacionar a questão aí da biologia também nesse sentido. Mas essa representação ideal de um faraó que tinha problemas, defeitos ali, vamos dizer assim, visuais, não combinava com essa projeção de imagem que o Egito antigo tinha sobre si. A ideia é que você conseguisse passar essa imagem de idealização, de perfeição, que era o faraó e que era o seu próprio reinado e o seu poder. Então, essas imagens não são registros históricos, mas também partem de um processo de idealização. Certo? Muita coisa, né, Rodrigo? Bastante. Usar análise para ir mais a fundo nesse contexto e, claro, para segurar todos os detalhes dessa arte. Então, pessoal, nos vemos no próximo episódio e até mais. Valeu. Obrigada, Rodrigo. Valeu.